Gravação. E esse curso deveria ter, tá? Esse curso deveria ter 40 pessoas, né? Que é o número de alunos do primeiro semestre. Então a gente já está começando com uma perda muito grande de alunos, uma evasão já muito grande, tá? E aí vou retornar então agora, começando a gravação foi iniciada, eu vou retomar aqui então os pontos do nosso curso, tá? Então a gente estaria hoje na aula entre a aula 8 e 9. Como é online, às vezes uma aula, a aula 9, por exemplo, vai ser um exercício, que são as aulas sobre o texto de Hegel. A gente vai ter 2 aulas sobre o texto de Hegel, eu vou dividir o texto em 2 partes. Hoje a gente vai começar a primeira parte, e a aula que vem a gente fala sobre a parte que é o desenvolvimento do conceito, né, que é exatamente esse desdobramento, mais complexo do texto. E aí a gente fecha esse texto, a gente então começou com aquela apresentação mais metodológica, né, aquela primeira parte do texto, o texto do Pierre Menard, depois a gente falou um pouco do Goldschmidt e da Lohar, um pouco essa questão que é um pouco como ler um texto e quais são as armadilhas metodológicas que se põem para nós diante de um texto de filosofia, por exemplo, a pergunta anacrônica, e, por outro lado, a necessidade do anacronismo, porque senão a filosofia se esvazia. Aí a gente foi para alguns textos fazer esse exercício de leitura. A gente leu 2 textos de Kant, na verdade, a gente leu um, né, e o outro vocês é que estão fazendo a leitura lá no texto, lá no fórum. Isso, então, a gente já tem 2 fóruns, né, que a gente já abriu, o fórum sobre o Rousseau, que era, na verdade, um teste, e o fórum sobre Kant, né, que é aquele sobre resposta à pergunta o que é esclarecimento. Aí a gente entrou agora no texto de Hegel. Eu vou abrir um fórum na sexta-feira sobre esse texto do Hegel, sobre uma parte desse texto do Hegel, tá? Eu já tenho esse exercício pronto, que é uma leitura dessa primeira parte do texto do Hegel que a gente vai ler hoje. Depois que a gente fechar esse texto, então a gente vai ter mais 2 aulas síncronas sobre esse texto, fora aquelas aulas assíncronas que eu estou postando para vocês. Depois que a gente sair dessas 2 aulas desse texto, a gente vai ler o texto do Nietzsche, tá? Que também vai ser um texto bem mais tranquilo, bem mais fluente na leitura, e ele também está um pouco recortado na, na edição dos Pensadores, eu explico para vocês depois. E aí nós vamos fechar esse nosso segundo módulo. O primeiro foi metodológico, esse nosso segundo módulo, com o texto do Adorno sobre o progresso. Esse texto é bem difícil, bem complexo, mas é só para dar uma indicação para vocês de que tudo isso que a gente está lendo tem desdobramentos contemporâneos. E aí a gente vai para uma segunda parte do curso, que é uma parte que eu quero fazer mais como, inclusive, uma apresentação dos problemas e das dimensões do que é a filosofia, das perspectivas do que é a filosofia a partir dos debates contemporâneos. Então, a gente vai fazer um certo corte realmente temporal e vai para essa segunda parte, tá? Então, hoje, a gente vai entrar no nosso querido texto do Hegel. Espero que vocês estejam lendo, que esteja fluindo o texto, que vocês estejam gostando do texto. E como eu disse para vocês na aula passada, deixa eu só achar aqui, esse texto é uma aula inaugural, então é uma preleção, é uma palestra que ele fez em 1816 para falar por que uma cadeira de História da Filosofia é importante para um departamento de filosofia, para um curso de filosofia, porque a história da filosofia é filosofia. E aí ele começa, na verdade, aqui logo nesse ao leitor, né? Então, apesar de ser uma palestra, ele tem esse formato um pouco retórico. A primeira parte é como se ele chamasse os seus ouvintes, né? Que no texto são os seus leitores, explicando um pouco qual é o plano geral, qual é o tom desse texto. E aí ele vai falar, então, o que ele quer explicitar nesse texto. Ele vai dizer aqui: depois de ter emudecido, se assimilha-se de exprimir, logra essa ciência, a ciência da filosofia na academia, de novo erguer a voz na esperança de que o mundo anteriormente surdo aos seus brados volte a lhe dar ouvidos, ou seja, a filosofia, ela precisa novamente encontrar esse seu lugar. E aí ele vai dizer mais aqui embaixo: nesses últimos tempos, o espírito do mundo, em demasia ocupado com a realidade física, ficar inibido de se concentrar e de refletir sobre si mesmo. Ou seja,
a gente viveu aí tantas crises, a gente viveu a Revolução Francesa, esses movimentos todos, e essa materialidade que se pôs na nossa frente fez com que se esquecesse muito essa dimensão de refletir sobre o próprio espírito do mundo. Esse espírito, depois eu vou explicar um pouquinho para vocês. E agora, a importância que nós temos de voltarmos exatamente para essa reflexão, que é essa reflexão sobre o espírito, sobre o Geist, né? O espírito do mundo, que não tem nada a ver, tá, com algo, a princípio religioso, esse espírito do mundo não é necessariamente a alma, no sentido cristão, embora seja também, enfim, vocês vão notar que Hegel não é cristão, é lógico que eu falei para vocês da vida de Cristo, inclusive, mas o Geist é, na verdade, aquilo mais ou menos que eu falei para vocês da racionalidade kantiana, né? Então, essa racionalidade em grande, né? O Geist é o espírito do mundo, e ele vai falar aqui no finalzinho desse ao leitor, ou desse ao ouvinte, ou é, é uma tópica retórica. Eu falei isso para vocês lá quando eu apresentei o texto do Pierre Menard, né? Que eu falei um pouco do Machado de Assis. Era comum na retórica, inclusive, era uma regra retórica que você tivesse um ao leitor ou ao ouvinte, em que você preparasse o ânimo para a palestra ou para o texto que ia ser lido, né? Então, esse ao leitor é um pouco o que ele está fazendo aqui. E aí ele diz aqui embaixo: espero que hei de merecer a conquista da confiança de todos. De início, uma só coisa exijo: confiai na ciência e em vós mesmos. A coragem da verdade, a fé no poder do espírito é a condição primordial da filosofia. O homem, por ser espírito, pode e deve julgar-se digno de tudo quanto há de mais sublime. Da grandeza e do poder do seu espírito, nunca pode formar um conceito demasiado altivo e animado por essa fé, não se negará a desvelar o seu segredo. A essência do universo, a princípio oculta e encerrada, não dispõe de força capaz de resistir à tentativa de quem pretende conhecê-la. Ou seja, o espírito, deixado livre, ele se desenvolverá até conhecer o mundo, né? Enfim. E aí ele continua, acaba sempre por se desvendar e patentear a sua riqueza e profundidade para que o homem dela desfrute. Então, vamos confiar nesse poder do espírito, e é aqui que eu chamo vocês, e aí ele vai fazer a introdução. A introdução desse texto, como eu falei para vocês, ela trata do problema, daquele problema de a filosofia ser uma e a história ser algo da ordem do contingente. Ele fala logo aqui no começo, que se há, ele diz logo aqui no começo, pode até figurar-se que esse interesse aumente em importância na medida em que a concepção da filosofia se torna mais errada devido à contribuição da história da filosofia, visto que da história da filosofia se tira a prova principal da nulidade dessa ciência. Então, você pode pensar que a história da filosofia simplesmente prova, e ele vai dizer isso depois aqui durante o texto, que a filosofia não tem nenhuma função, porque se um sistema existiu e deixou de existir, aquela verdade que aquele sistema propunha, ela não era verdadeira, porque ela se esvaiu com o tempo. Então, num certo sentido, a história da filosofia e a filosofia, elas parecem que entram numa espécie de contradição. E aí ele diz isso mais aqui embaixo. Assim, por exemplo, pode acontecer que o leitor, tendo formado uma concepção acerca do que é verdadeiramente um Estado, não consiga descortiná-la verificando a história política de um país. Ou seja, eu tenho o conceito de Estado e ele não concorda com a história do Estado. A gente já viu um pouco isso com Kant, né? Essas duas dimensões que ele tenta equacionar. Casos idênticos dão-se em maior número na história da filosofia, e podem citar-se exposições dessa história nas quais se encontra tudo menos aquilo que entendemos por filosofia. E aí ele vai dizer mais embaixo, assim, admite que a história, então, a ciência da história, admite as mais variadas concepções no que respeita ao seu conteúdo e função. E se este primeiro pressuposto, a concepção do argumento da história, não ficar bem assente, todo o edifício da história se ressentirá. Só alcançará estabilidade quando e na medida em que pressupuser determinada concepção. Mas nesse caso dificilmente escapará a nota do unilateral, por não atender às concepções alheias ao próprio argumento. Então, essa questão que ele coloca, então, a história e a filosofia. A filosofia, e ele vai dizer isso mais para frente, é a ciência da verdade. Sendo a ciência da verdade, ela é uma e não pode ser várias. A história, ao contrário, ela se desdobra em vários movimentos que são sempre diferentes e sempre novos, aquilo que a gente falou na aula passada, né? Nunca um momento da história se repete, portanto, a história não serve sequer de exemplo para o tempo presente. E aí ele diz aqui,
Podemos conhecer as asserções e as proposições, ou, se quiser, as opiniões dos filósofos. Podemos atarefar-nos excessivamente em volta dos fundamentos e deduções dessas opiniões, sem, no entanto, lobrigar o essencial, a saber, a compreensão dessas proposições. E aí ele vai falar, não faltam volumosas e eruditas histórias da filosofia construídas assim, que são conjuntos de opiniões filosóficas, de sistemas filosóficos. Os manuais de filosofia são assim, você tem vários exemplos de sistemas filosóficos colocados numa linha cronológica. Ele vai dizer que, na verdade, esse tipo de livro vai levar uma fadiga e levar exatamente que você pense que a filosofia é inútil, porque, afinal de contas, tantos sistemas diferenciados, tantos homens importantes, lá onde tantos homens geniais erraram, por que eu acertaria? Qual a função da filosofia? Ele diz isso mais aqui embaixo. Mas pela simples determinação... de fato, como iniciar o estudo de uma disciplina sem conhecer o primor e o seu significado? Procedendo desse modo, ao compor a história da filosofia, limitar-nos-emos a investigar e a reunir tudo que em qualquer lugar e tempo tem um nome de filosofia. Então, eu vou pondo tudo num saco, e aí ele vai falar exatamente contra isso, vou pondo tudo num saco, e tudo que tem um nome de filosofia, ou que circula em torno de algum tema que eu chame de filosófico, que fale de Deus, da alma, do Estado e tal, tudo isso é uma coleção externa, extrínseca ao modo de desenvolver desses próprios conteúdos, é apenas uma coleção de temas que eu dou, ao qual eu dou o nome de filosofia. Se isso for filosofia, e se esse livro de história da filosofia tem algum interesse, ele vai dizer apenas por mera erudição, porque eu só vejo um sistema do lado do outro. E aí ele vai dizer, mas pela simples determinação do conceito da filosofia, não de modo arbitrário, senão científico, tal estudo converte-se na própria ciência da filosofia, pois esta apresenta a característica de só aparentemente se iniciar o seu estudo pelo conceito. Só o estudo ou a tratação por inteiro dessa ciência dá a explicação e, melhor ainda, a descoberta do conceito dela. E esse conceito é essencialmente o resultado da tratação. Ou seja, eu não quero entender a filosofia por fora. É exatamente o que a gente está tentando fazer aqui. Eu quero entender exatamente como a filosofia por dentro pode ser conceituada. E, deste modo, não me interessa uma história da filosofia extrínseca ao próprio movimento do conceito da filosofia, que é o que ele vai tentar fazer aqui. Eu quero mostrar uma historicidade interna ao próprio conceito de filosofia, e não um amontoado, um aglomerado de sistemas aos quais eu dou o nome de filosofia. Eu ponho uma etiqueta, filosofia, e vou juntando. Não é isso que interessa. E aí ele vai dizer exatamente que a exposição que ele vai fazer aqui é a tentativa de pensar que essa história da filosofia que ele está propondo aqui é ciência da filosofia. Portanto, ela vai procurar o conceito da filosofia e não uma mera reunião de temas em torno da filosofia. E aí ele vai tentar explicar e aí então essa foi a introdução ao tema. O que ele quer fazer aqui? Ele quer mostrar para nós que essa história da filosofia que ele está propondo na cadeira de Heidelberg, na cadeira da universidade que ele vai assumir, é ciência. Em que sentido vocês vão falar, pô, mas a história não é ciência? Sim, a história é ciência. Só qual a importância da história da filosofia? Que ciência é essa? Se é ciência da história, então a filosofia deveria ser simplesmente um material para ser estudado na história. Qual é a ciência, ou seja, qual a essência, qual é o modo de desenvolvimento, qual é o método intrínseco a isso que a gente chama de história da filosofia? E aí ele vai passar em revista vários temas, vários modos de conceber essa noção de história da filosofia nessa introdução à história da filosofia que ele começa agora. Ele vai falar, então, são vários aspectos, sobre vários aspectos, pode a história da filosofia suscitar interesse. Quem quiser descortinar o ponto central deve buscá-la no nexo essencial que liga os tempos aparentemente passados com o grau atualmente alcançado pela filosofia. Tal nexo não é um fato exterior, suscetível de ser descurado na história dessa ciência. Eu não posso procurar, portanto, apenas exteriormente, no contingente, na contingência da história, que um sistema veio depois do outro. Eu tenho que tentar entender, por dentro desses sistemas, é exatamente, embora, claro, Goldschmidt não seja um hegeliano, ele faça uma crítica a Hegel, mas eu tenho que entender por dentro como esses conceitos se produzem pelo próprio movimento da filosofia, não externamente. E aí, se vocês quiserem, vocês estão me seguindo aqui no texto, ó, tá?
Vocês estão seguindo? Aí está na página, bom, no meu texto estaria na página 321, tá? Não sei se vocês estão com o mesmo volume. Depois eu comento um pouco as várias versões dos pensadores. Eu estou com essa versão aqui marronzinha, tá? Que tem a cabeçona do Hegel aqui. Parece meio empalhado, né? A história da filosofia representa a série dos espíritos nobres, a galeria dos heróis da razão pensante, os quais, graças a essa razão, lograram penetrar a essência das coisas, da natureza e do espírito, da essência de Deus, conquistando assim o próprio trabalho, o mais penoso tesouro, o conhecimento do racional. Isso é história da filosofia pensada por dentro. Então é isso, é essa história, não é a história da singularidade dos indivíduos, a história do contingente, a história da filosofia como uma espécie de efeito e desdobramento externo. Então, a filosofia que vem a reboque da economia ou dos movimentos históricos, não. A história da filosofia é um nexo que liga um sistema ao outro, ou que liga o movimento interno do pensamento, que, iniciando-se talvez na Grécia, se desenvolve até aqui. É isso que ele vai tentar explicar. E aí ele vai falar aqui embaixo, o patrimônio da razão autoconsciente que nos pertence não surgiu sem preparação. Então, o que nós temos aqui agora é um pouco aquilo que eu falei na aula passada. Em Kant, é como se você tivesse uma espécie de mediaticidade da racionalidade, pelo menos do ponto de vista epistemológico, mas não do ponto de vista político, porque o próprio Kant diz estamos em processo de esclarecimento. O que o Hegel está dizendo aqui? Sim, se estamos em processo de esclarecimento, eu tenho que entender como a consciência veio, ou seja, veio a ser, a minha consciência moderna, veio a ser essa que se põe aqui agora. Como a consciência produziu as suas determinações conceituais que estão aqui diante de nós. Como essa consciência veio a ser. Como ela construiu os seus instrumentos. Isso que em Kant é colocado na política, estamos em processo de esclarecimento, mas não do ponto de vista da epistemologia. A consciência em Kant é imediata nos seus processos conceituais. Aqui ela não é imediata, ela é mediada. Ela é mediada como? Ela é mediada pela preparação desse caminho. Como a gente viu na aula passada, esse caminho que para nós aparece como inorgânico, ou seja, como algo que está dado e sempre foi assim, é o mesmo caminho, o mesmo processo que uma criança também vai produzir ao tornar-se o que se é, ao tornar-se consciente de si. Por exemplo, a criança que tem em potência o ato da fala, mas não o tem ainda em ato, né? Ainda não o atualizou, portanto, ela não fala. Então, é exatamente essa questão que ele vai dizer, o patrimônio da razão autoconsciente, ou seja, eu tenho autoconsciência quando isso que é uma abstração conceitual se torna consciente para mim, para a consciência. A consciência determina esse conceito. O patrimônio da razão autoconsciente que nos pertence não surgiu sem preparação, nem cresceu só do solo atual. Então, é uma crítica que o Hegel vai fazer várias vezes a um modo de pensar moderno, que é como se você jogasse toda a história no lixo e, a partir de agora, a gente vai construir uma nova cadeia de razões. Isso está em Descartes, por exemplo. Descartes vai dizer, né? Penso, logo existe, portanto, eu construo uma cadeia de razões sem nenhum argumento de autoridade anterior a partir de mim mesmo. O que ele vai dizer? Não cresceu do solo atual. Quando Descartes diz penso, logo existo, essa consciência que pôs esse problema, essa consciência filosófica, ela já está num determinado ponto de preparação que teve todo um devir anterior. Então, ele vai dizer nem cresceu só do solo atual, mas é característica de tal patrimônio o ser herança, e mais propriamente resultado do trabalho de todas as gerações precedentes do gênero humano. Aqui a gente vê bem um eco daquela mesma ideia política de Kant, de que uma geração passa a outra esse legado, e que isso, em Kant, é próprio da natureza humana. A natureza pôs no homem para funções da espécie que o homem legue para os seus pósteros, para os seus filhos, para os seus netos, aquilo que ele não vai desfrutar. E é por isso que você constrói de uma geração a outra esse amelhoramento da sociedade, no certo sentido, lá em Kant, né? Apesar de, claro, os reveses e as sociedades elas irem e virem, a contingência da história e tal. Aqui, o que Hegel está tentando pensar é exatamente como isso se dá do ponto de vista filosófico, não apenas histórico ou político. E aí ele continua, ele vai dizer, então, seguindo Heller, né, que é uma corrente sagrada que conserva e transmite tudo quanto o mundo produziu antes de nós.
Então, a herança, e depois a gente vai ver isso com a Hannah Arendt, lá no final do nosso processo aí, ela é também um fardo, no certo sentido. Eu coloquei isso no programa, mas ela é um fardo com o qual nós temos que nos haver, porque nós recebemos esse fardo. Nós recebemos, para o bem e para o mal, essas determinações que estão dadas para nós enquanto consciência histórica. Né? Então, nós estamos aqui agora com essas determinações porque várias gerações antes de nós construíram esse legado para nós. Né? É um pouco o que o Hegel diz. E aí, um pouco, vou marcar aqui, porque esse vai ser o fórum para vocês. Nesse sentido, é um fardo, é um peso, é aquele caminho inorgânico que já foi sedimentado, como a gente disse, citando a fenomenologia do espírito, tornado inorgânico, como se fossem brincadeiras de crianças. Então você vai ler Platão e falar assim, mas que bobinho, né? Assim, que parece infantil, né? Como se fosse a infância da humanidade. Mas não, né? Esse caminho inorgânico ele está presente aqui agora, porque ele foi parte desse procedimento, e ele vai falar isso também mais para frente, que ficar apenas com o efeito final, o resultado do procedimento, sem a tendência que fez com que esse procedimento viesse a ser o que ele é morto, é ficar com algo arrancado do seu processo e morto na mão, porque não tem aí nenhuma potência para levá-lo para frente. E ele vai dizer isso aqui de um outro modo. Essa então, herança não é estátua de pedra, mas é viva. E continuamente se vai enriquecendo com novas contribuições à maneira de um rio que engrossa o caudal à medida que se afasta da nascente. O conteúdo dessa tradição é formado por tudo quanto o mundo espiritual produziu, e o espírito universal nunca permanece estacionário. Então, nós vamos legar para a próxima geração alguma coisa, e esse espírito do mundo vai se desdobrando. Então, num certo sentido, é aquilo que eu falei para vocês que a gente leu em Rousseau e Voltaire, e leu também no Kant, a história ela é uma ação. Né? Apesar de estar marcada por essa espécie de teleologia da natureza em Kant, e aqui por uma espécie de determinação do espírito, que ele vai dizer, em Hegel, esse procedimento ele é ativo, o tempo todo ativo, e aí ele fala mais aqui para frente, ora, a ação pressupõe uma matéria preexistente sobre a qual se exerça, não só a fim de aumentar com o acréscimo de novos materiais, senão principalmente para elevar-se e transformar. Aqui está uma questão fundamental. É preciso, portanto, que a consciência ela atue sobre algo. Esse algo tem que extrinsicar-se, como eu falei para vocês, essa palavra vai aparecer mais para frente, tem que pôr-se para fora, tem que desdobrar-se, e esse desdobrar-se é uma sucessão temporal. Então, as determinações elas têm que serem colocadas na frente dessa consciência, para a partir dessa matéria, a consciência poder dar forma, Bildung, né? Formar, uma formatividade do que virá mais à frente. Então, é preciso que essa matéria, isso que se põe na frente, seja externo à consciência, se coloque sucessivamente diante da consciência. E esse pôr-se para fora, ele vai falar mais para frente, pressupõe uma questão temporal. E aí ele diz, a recepção dessa herança equivale ao exercício da posse dela. É isso que é a história da filosofia. É o exercício da posse dessa herança que nós recebemos. E dessa maneira se vai modificando o patrimônio herdado e simultaneamente se enriquece e conserva o material elaborado. É assim que se produz o novo. Né? Se produz o novo a partir de um molde, vamos dizer assim, de uma espécie de formatividade disso que nós legamos, que nos foi legado, que nós herdamos. Né? O curso da história mostra não o devir da coisa a nós estranhas, mas sim o nosso devir, o devir do nosso saber. Isso é história. É o devir do saber que veio a ser o que está diante de nós. E aí ele fala, esse devir não é simplesmente um movimento passivo, que eu falei para vocês, como imaginamos que seja o nascer do sol e da lua. Não é um movimento natural nesse sentido. Né? Não em Kant também, não em Voltaire, não em Rousseau. Há uma ação que a consciência produz sobre essa matéria. E aí ele diz, o movimento que se efetua sem contrariedade no espaço e no tempo. O que devemos representar ao espírito é a atividade do pensamento livre, devemos representar a história do mundo no pensamento, o processo do seu nascimento e produção.
a Bildung da consciência, a formação da consciência. Lembra que eu falei na aula passada dessa palavra, que é muito importante, a palavra Bildung? Aliás, falei para vocês, é uma palavra central para o pensamento sobre o Brasil, né? Porque a Bildung da consciência brasileira, né? A Bildung do modo de ser brasileiro, ou seja, a formação, que está lá no Antônio Cândido, no Celso Furtado, no Raízes do Brasil, tem a ver com isso. É como nós, a partir dessa nossa herança, nós moldamos esse modo de ser. Né? Nós nos moldamos a esse modo de ser. E aqui, por exemplo, voltando ao que eu falei para vocês na aula passada, se a gente for pensar o que é racismo estrutural, o que é a estrutura de uma sociedade, é exatamente essa herança, tal como nós moldamos aquilo que nós temos como configuração aqui agora, a partir disso que nos foi legado. Então, nada vem do nada. E nós damos uma forma para isso. E essa forma é ativa. Né? A história que nos propomos fazer é a história do pensamento que a si próprio se encontra. E por meio do pensamento acontece que ele se encontra na medida em que se produz. Por isso, só existe e é real na medida em que se encontra. Então, o que eu quero fazer aqui não é a história externa de todos os sistemas, cuja etiqueta seja filosofia. Tudo que pareça filosofia, eu enfio dentro de um saco, eu ponho num livro, num grande códice, numa grande reunião. Não, não é isso que é a história da filosofia. A história da filosofia é esse pensamento que toma consciência de si, esse pensamento que vem a ser. É isso que é a história que eu quero contar aqui, né? Essa história. Na história, e aí, mas ele vai falar, mas ainda há uma contradição, e ele vai dizer, na história apresenta-se o que é mutável, o que mergulha na noite do passado, o que já não existe. Pelo contrário, o pensamento verdadeiro e necessário, vero e necessário, e aqui só desse nos ocuparemos, não é suscetível de mudança. É exatamente essa contradição que eu tenho que resolver. Para pensar exatamente como que o pensamento, sendo vero e necessário, portanto, sendo logicamente necessário, existe um nexo necessário para que os conceitos venham a ser assim, tenha uma história, tenha uma historicidade. E essa historicidade seja imanente. O que significa ser imanente? Ela é intrínseca, ela é interna ao próprio processo, ela não é algo de externo. E aí ele vai dizer, então, que para a gente não ficar preso às árvores e esquecer a floresta, ou cada um dos sistemas da filosofia, e esquecer exatamente o todo do que é a filosofia. É esse o movimento que ele vai fazer. E aí ele vai dizer, assim também, o espírito deseja compreender a relação entre as filosofias particulares e a filosofia geral. Eu quero entender o que cada um dos sistemas aponta para isso que é a filosofia. E não o contrário, eu ponho uma etiqueta de filosofia e vou juntando e aglomerando. Percebem? Aglomerar é uma palavra que hoje em dia a gente não pode mais usar, né? Mas assim, um aglomerado não é um sistema. Porque um aglomerado, eu posso pôr mais uma coisa, por exemplo, aqui na minha frente, vocês já sabem que tem um monte de tranqueira, ó, tem uma. Isso aqui é uma gaita. Tem uma gaita, tem uma tesoura, ó. Agora a tesoura vai ter que colocar ali. Aqui não faz sistema nenhum, é um aglomerado de tranqueiras. Não tem sistema. O aglomerado é isso, eu vou juntando, o Benjamin vai falar isso de uma coleção. O que é uma coleção? Uma coleção é aquilo que é infinito e nunca tem fim, né? Você vai juntando, juntando, juntando. Juntando, juntando, não tem nenhuma lógica. Vai juntando, juntando, juntando um monte de tranqueira, até que você está sufocado de tranqueira. E é assim que eu quero pensar as filosofias? Tudo, isso aqui é filosofia também, põe aí. Isso aqui também é filosofia, põe aí. E aí vai ver, tem um monte de coisa ali. Não, não é isso que ele quer. Ele quer o contrário. Eu quero saber o que é filosofia para, a partir dessa linha central, geral, eu conseguir enlaçar como uma espécie de nexo todos esses sistemas que são filosóficos, portanto, porque tem a ver com a filosofia, e não o contrário. Né? Então, é filosofia porque tem um nome de filosofia. E aí ele diz, então, porque o valor das partes singulares deriva principalmente da relação entre eles e o todo. De fato, à primeira vista, a história parece ser uma sucessão de fenômenos contingentes isolados e que só do tempo recebem um nexo. Mas eu quero descobrir exatamente o significado dessa história. Eu quero descobrir o nexo necessário dessa história do pensamento. E aí ele vai dizer assim, ver-se a partir dessa construção que ele vai fazer aqui, que a história da filosofia não se limita a expor os fatos externos, os acontecimentos acidentais que formam o seu conteúdo, mas procura demonstrar como este mesmo conteúdo, embora pareça desenvolver-se historicamente, na realidade pertence à ciência da filosofia.
A história da filosofia também ela é científica e converte-se pelo que lhe é essencial em ciência da filosofia. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que a história da filosofia é a ciência da filosofia e não é história externa aos movimentos históricos, aos movimentos filosóficos. Não é. Então, a ideia de história da filosofia não é uma linha reta, depois vocês vão ver isso naquele slide, né? Não é uma linha reta em que eu vou colocando aqui Platão, aqui Aristóteles, aqui Tomás de Aquino, simplesmente dispondo temporalmente esses vários sistemas. E apareceu mais um, eu coloco ali, né? Eu vou encaixando. E vale lembrar que esse modelo de história da filosofia manualesco, a partir desse modelo, a gente teria que, por exemplo, ter um curso de filosofia em que você teria que ter uma visão panorâmica apenas. Eu teria que ter chegado aqui em História da Filosofia, eu falei de pré-socrático, depois eu falo de Platão, depois eu falo de Aristóteles, depois eu falo de Tomás de Aquino, então, eu vou numa sucessão. Não é isso que a gente está fazendo, exatamente porque a gente está muito mais dentro dessa ideia, embora não totalmente hegeliano, claro, mas dentro dessa ideia de que o que nós estamos fazendo como História da Filosofia é ciência da filosofia, é filosofia, não história. É um pouco que o Goldschmidt diz, tá? Embora, é claro, ele faz uma crítica a esse sistema hegeliano, mas é um pouco o que ele explicita. Eu estou procurando entender o nexo interno do texto. Então, como o texto se desdobra conceitualmente, e o Hegel vai dizer isso. O que faz de algo filosofia? É falar sobre Deus, é falar sobre a morte, é falar sobre a morte da bezerra, é falar sobre coisa que ninguém entende? Não, é pensar por conceito. Então, é exatamente isso que a gente está tentando entender no texto. É como esse texto se constrói conceitualmente. Não necessariamente apenas do que ele fala, porque senão eu faria um resumo, né? Esse texto fala da história da filosofia. Ponto. Não, eu quero entender como ele fala da história da filosofia, né? E aí, agora, nessa parte, que é a parte A, então tem um A maiúsculo, depois tem o A, B, C minúsculo. Essa parte A, a gente não vai ler a parte B do texto, tá? Porque a parte B do texto já não nos interessa tanto, e o texto é muito longo, e quando entra em Hegel, você não sai nunca mais. Diga, Bruno. Boa noite, professor. Boa noite. Esse ponto que você falou agora, do como o texto se desenvolve, e não simplesmente como diferenciar, talvez, né? Você entender como que o texto se desenvolve e não fazer um resumo. Eu acho que nesse ponto, estou tendo uma... quando você falou isso, eu me vi no exercício do Kant, acho que eu acabei fazendo um resumo e não uma elaboração de como que ele tinha desenvolvido o texto. E talvez essa diferença seja, para a gente que está começando, um pouco tênue, né? E como poder identificar isso? Assim? Isso aqui que eu fiz é um resumo, não um desenvolvimento, um olhar sobre como esse autor desenvolveu o texto. Eu acho que, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, pelo menos o que eu estou tentando fazer com esse texto, é mostrar exatamente. Então, a minha fala, por exemplo, assim, a minha fala, que na verdade é um texto, inclusive eu vou disponibilizar para vocês, ela tem uma forma textual, né? Ela está tentando fazer isso. Eu estou tentando não resumir o que o texto diz, mas sim mostrar como ele desenvolve, vamos dizer assim, essa questão. Qual o problema que ele põe primeiro e como esse problema vai se desdobrando no texto. É claro que, em alguns momentos, a parte você vai resumir alguns trechos. A gente vai fazer outros exercícios, que é, por exemplo, são formas de escrita, que é, por exemplo, a noção de paráfrase. Eu acho que vocês estão fazendo isso também com a Cecília, né? Porque IHF é um pouco escrita filosófica, né? Vocês estão fazendo vários exercícios nesse sentido, eu imagino, né? Eu entendo um pouco assim, IHF é a escrita filosófica, IPF é a escrita filosófica, iniciação à prática filosófica, e IHF é a leitura filosófica. Então, são complementares nesse sentido. Mas é lógico que entre ler e escrever, você tem uma troca muito grande. Por exemplo, em muitos momentos, você vai fazer uma paráfrase do texto, né? Então, são elementos de construção textual. Você precisa explicar, por exemplo, rapidamente qual é o problema central desse texto, que ele põe aqui na introdução, você vai parafrasear exatamente alguns elementos do texto, né? Então, acho que aí você está resumindo, parafraseando e fazendo um resumão. Só que aí, qual que é a questão? Você vai resumir essa parte do texto em que ele vai falar do problema, que é o problema da história da filosofia ser contingente e a ciência da filosofia ser necessária e lógica. Aí você vai mostrar depois, em seguida, o como, no texto dele, ele vai solucionar esse problema que ele põe. Percebe? Então, assim, interessa muito o movimento interno do texto. Isso vai ficar mais claro, eu acho,
quando a gente chegar na segunda parte desse texto. Porque a segunda parte desse texto, eu posso explicar ela assim. Hegel sugere, então, o método da dialética, ponto. E eu não vou estar falando nenhuma asneira, nem falando nada de errado, um manual diria isso. O que a gente vai ver aqui? Afinal de contas, o que é um método dialético? O que é produzir essa relação dialética entre entre a parte e o todo, por exemplo, que ele acabou de falar aqui, entre a árvore e a floresta, e sendo que a floresta só é floresta pela árvore e a árvore ela só pode ser explicitada também pela floresta. Então, como relacionar essas questões? Ele vai mostrar isso fazendo um texto dialético. Então, é um pouco essa questão. Agora, sim, é sutil. Inclusive, uma parte depois que vou falar também que é metodológica, é a questão do plágio. A gente, na filosofia, uma tradição da filosofia, a gente trabalha muito com exegese de texto. Essa tradição, tudo bem que eu estou falando para vocês que é desse estruturalismo francês, do qual devém muito da história da nossa filosofia, a história externa, não a história filosófica, né? A história da filosofia brasileira, para o bem e para o mal, por várias críticas que a gente já falou, apesar dessa questão assim do Goldschmidt, na verdade, essa questão a hermenêutica e a exegese do texto, ela é a própria estrutura da filosofia desde a Idade Média, desde a academia, né, platônica. Você lê os clássicos e comenta. É isso que se faz muito na filosofia. A filosofia medieval é construída assim. E a gente está muito próximo sempre, isso que não existia na filosofia medieval, do plágio. Né? Então é um perigo. É um perigo porque a gente está sempre tão colado ao texto. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, mas eu já vi acontecer de alunos muito bons explicando o texto de modo a paráfrase, de ser acusado de estar plagiando o texto. Eu entendi que era uma paráfrase, mas um outro leitor não entendeu. Então também é um cuidado que a gente tem que ter, né, de como a gente tem que se aprofundar no texto e se afastar do texto. Isso é uma estratégia de escrita, porque em alguns momentos você vai precisar explicar. Mesmo que você esteja construindo um texto que não é a exegese de um outro texto, você vai ter que explicar um determinado movimento. E uma outra questão que eu acho muito importante, quando a gente entende o que é uma exposição dialética, você não vai, no seu texto, simplesmente dizer assim, então agora eu quero ser dialético. Você será dialético, você não vai precisar anunciar, sabe? Texto que anuncia não faz. O meu método é a dialética. Sim, você não precisa anunciar. Produza uma exposição dialética. Entende? Para isso, é preciso entender para além do rótulo, né? Eu vejo muito texto que diz assim, então aqui é dialético. Aí você vai, mas esse seu texto não é dialético. E nem, nada contra, você pode fazer um texto que não é, que é uma exposição positiva, de enumeração, tal, assim. Agora, quando você entende o que é uma exposição dialética, uma exposição, a gente vai ver outros modos de expor, tal, ou seja, qual que é o desdobramento desse texto interno, lógico, tal, você consegue também produzir o seu texto a partir desses movimentos, entende? Mas é claro, isso eu acho que é um trabalho que a gente vai ascendendo por ele, né? Assim, no começo, vocês vão ouvir isso, tá? Então, já vou falar aqui para vocês. Muitos professores vão falar isso para vocês. Ah, mas isso vai tolher a criatividade e tal. Assim, eu não trabalho com a noção de criatividade, inclusive porque eu vim das artes, e nas artes ninguém usa essa palavra. Então, eu não trabalho. Mas muitas pessoas falam, tem que ser criativo, tal, enfim, ou tem que sair do nada, tal. É exatamente o que o Hegel está dizendo. Para produzir o novo, você não sai do nada. Você acha que está saindo, né? Enfim, mas há pessoas que vão te falar, não, o fardo da tradição é um peso. A gente vai ver, inclusive, isso na filosofia contemporânea. Joga tudo fora. E é um modo de pensar também, tá? Não estou nem dizendo que é certo ou errado. Eu acho legal, mas o que eu acho que faz parte também. Mas o que a gente tem que entender também é que entre o querer fazer algo novo e o fazê-lo, vai aí um modo de construção do texto, percebe? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero construir um texto todo meu. Sim, eu também queria. Sim. A questão é como, né? A questão é como. Tem um livro que eu já falei para vocês, que é do Marcos Nobre, que chama Como Nasce o Novo. Né? Como Nasce, é um livro que vai tratar de várias questões que
que são hegelianas, no certo sentido. Como que você produz esse movimento, né? Como é que você produz uma exposição nova? Às vezes de algo que já foi muito comentado, sabe? Como você move o seu texto. Isso eu acho que é o trabalho da vida toda, assim. E óbvio, vocês podem depois falar assim: não, eu não quero fazer esse tipo de exposição dialética, eu não quero ter o fardo da tradição atrás de mim, eu quero trabalhar de outro modo. Ótimo, mas a gente tem que saber que a gente está fazendo isso. Eu acho que isso é o mais importante. Eu não estou aqui querendo doutrinar vocês para vocês serem dialéticos, tá? Nada disso. Vocês podem depois decidir, não, eu quero fazer um outro tipo de trabalho, um outro tipo de exposição. Mas eu sei o que eu estou fazendo e eu realmente tenho vamos dizer, o instrumental para fazê-lo, né? Então eu não fico só enunciando, sabe? Assim, as pessoas pegam muito texto que enuncia, olha, agora eu vou fazer um texto que é uau. E não é, sim. Por que não é? Porque não é o texto que você apresentou, a objetividade do que está dado não é exatamente o que você achou que você fez. Então eu acho que isso é uma questão também. É uma angústia, tá? É a angústia de toda pessoa que vai escrever, assim, principalmente quando a gente se torna, como Pierre Menard, um grande leitor. Não estou dizendo que eu sou, tá? Mas assim, quando você é um leitor, você se torna um grande leitor, você sente esse peso também do como mover-se nessa escrita, né? Porque tudo que você vai fazer, cada passo que você vai dar, parece que vem 500 anos, e vem, né? Junto com você, mas é exatamente o trabalho. Ou, como a gente vai ver mais para frente, você pode pensar num outro tipo de filosofia que joga a história fora. Existe também esse movimento. Vamos ver aí, né? Daqui para frente a gente vai ver também essa outra perspectiva, uma outra perspectiva completamente diferente dessa daqui. Inclusive, para eles, Hegel e o monstro e o entulho histórico é a mesma coisa, assim, né? Então, aqui ele vai passar, nessa parte A do texto, ele vai passar em revista os conceitos da história da filosofia que circulam. Então, ele vai fazer exatamente essa varredura dos modos como se concebe a história da filosofia. Então, ele vai dizer assim: a primeira ideia que nosso espírito surge a tratar a história da filosofia é que o objeto desta contém já uma interna contradição. É aquela que eu falei para vocês. Visto que a filosofia se propõe compreender o que é imutável, eterno, em si e por si, o seu fim é a verdade. E a história, pelo contrário, aspira a contar aquilo que existiu um tempo e no outro tempo deixou de existir por ter dado lugar a qualquer outra coisa. Se vocês quiserem pegar o exemplo, que não é bom porque é anacrônico, mas o exemplo do texto da Nicole Noir, ela vai falar da questão da democracia. Ela está falando exatamente isso. Democracia para os gregos é uma coisa, para nós é outra. Portanto, do ponto de vista da filosofia, isso se esvaziou, né? Aquilo que está em Platão sobre a sociedade e a sociedade aqui agora não tem nenhuma linha de continuidade. Então, né, para que estudar a filosofia se aquilo não é o imutável e a verdade? Aquilo é histórico. Então, é um pouco essa questão também que é interna e que está lá no texto da Nicole, né? Claro que ela também não é hegeliana, tá? Mas que ela tenta recuperar um pouco esses laços, né? E aí ele vai dizer assim que é evidente que a contradição apontada não diz respeito apenas àquela história externa, mas sim à interna, isto é, a história do próprio conteúdo, que é um pouco o que ele vai mostrar. E aí ele vai falar, mais aqui para frente, que algumas ciências, elas não têm história realmente. Elas não precisam da história. Porque elas não têm história, tudo tem história, claro, né? A matemática tem história e tal. Mas a história da matemática é externa, é extrínseca. Né? Vai dizer assim, a história da biologia é extrínseca à biologia. Por quê? Porque a biologia, a botânica, que ele fala aqui, ela funciona como um aglomerado. Cada coisa nova que eu descubro, eu venho e coloco novamente do lado. E se uma coisa ou outra precisou ser revista, isso não causa uma grande contradição interna na própria disciplina. E ele diz isso aqui, né, aqui embaixo. Mas a grande parte, talvez até a maior parte do conteúdo, conservou-se, de sorte que esse caso, que constitui variação das conquistas anteriores, mas antes um acréscimo ou aumento. Então, são ciências que funcionam por acréscimo. Eu venho, cada geração acrescenta uma nova descoberta e essas ciências vão crescendo por justaposição. Você vai justapondo conhecimentos e vai somando. Né? Então, é muito comum isso em
textos, eu acho horrível também, tá? Agora hoje eu tô mal, mas em textos acadêmicos, eu vou dar uma contribuição. Parece que a ciência é uma grande feijoada e cada um traz uma parte, né? Um traz o pé, outro traz o quê. E é um pouco essa ideia, que uma contribuição é uma soma, né? Então, né? Então, quando você escrever isso no texto, saiba que você está entrando nessa questão aqui. E ele vai dizer, por exemplo, é certo que algumas noções, graças ao progresso da mineralogia, da botânica, se retificaram. A maior parte, porém, manteve-se e enriqueceu-se, sem mudar com as novas conquistas. Para uma ciência como a matemática, a história, no que respeita ao conteúdo, não visa senão a registrar acréscimos e a geometria elementar, tal como foi criada por Euclides, e a partir dele pode considerar-se como uma ciência desprovida de história. O que a gente sabe que não vale, é claro, é a ciência do tempo dele, porque não vale, a gente vai ver depois, mais para frente, quando a gente for para a segunda parte do curso, o Carnap, por exemplo, que é um autor que está pensando a filosofia dentro de uma geometria não euclidiana, porque também é de uma física não newtoniana. Então, outros paradigmas também que vão aparecer. Mas aqui o que ele está dizendo? Uma mente que fosse, enfim, que vivesse 1000 anos, ia só acrescentando essas partes à matemática e descobrir tudo. A matemática não tem uma história intrínseca, ela tem uma história externa. Simplesmente não foi descoberta toda de uma vez só, imediatamente, porque não deu tempo. Ela não precisa desdobrar-se na história. Já a filosofia, ele vai dizer assim, pelo contrário, a história da filosofia não ostenta nem persistência de um conteúdo simples e completo, nem o processo de um pacífico aumento de novos tesouros aos anteriormente conquistados. É o contrário. É uma ciência ao contrário, que parece que está sempre fazendo as contas, fazendo tábula rasa de si mesmo. Então, como eu falei para vocês, Carnap joga todo o hegelianismo no lixo. Então, faz a tabula rasa de tudo que veio antes. Descartes diz que vai colocar a autoridade da filosofia no discurso do método. Ele diz isso. Tudo que eu aprendi, não sei para que servia. A matemática, tudo me parece inútil. Ele diz, Descartes, né, no discurso no prefácio do discurso do método, ele diz isso. Eu aprendi a falar com todos os homens mortos em todas as línguas mortas, mas eu não sei falar a língua do meu tempo. Então, eu aprendi grego, aprendi latim. Né? Então, quer dizer, essa ciência que parece que é autofágica, ela precisa sempre se autodevorar para pôr outra coisa. Então, é uma ciência que não age, vamos dizer assim, por acréscimo. Então, eu não somo Descartes a Tomás de Aquino, percebe? Descartes a Kant, Kant a Hegel. Né? Assim, então aí Hegel descobriu uma outra coisa. Não, quando você colocar Hegel e Kant um do lado do outro, você vai perceber que essas contradições elas são intrínsecas ao próprio movimento do pensamento. Um coloca uma coisa que o outro desdobra de outro modo, num certo sentido. Então ele vai falar exatamente, é preciso pensar essa historicidade interna da filosofia, não porque eu fui contratado para falar sobre isso, né, e a cadeira é a história da filosofia, mas porque a filosofia ela carrega esse próprio devir interno, faz parte da filosofia, não faz parte da matemática, para ele, tá? Não faz parte da botânica, mas faz parte do desenvolvimento mesmo da filosofia. Ou seja, não dá para separar. Eu posso cortar e dizer, não, mas hoje eu penso a física assim. Sim, você pensa a física assim porque houve todo um desdobramento. Então eu não posso separar esse pensamento que eu tenho hoje dessa tendência, como a gente leu na Fenomenologia do Espírito, que veio a ser nesse momento, que veio a ser agora, desse jeito. Né? E aí ele vai dizer, então, que as ideias comuns relativas à história da filosofia. A primeira delas é a história como uma galeria de opiniões, que é aquilo que ele falou um pouco antes, né? Eu vou juntando, então, ele vai assim, as ideias contingentes não são mais do que opiniões filosóficas, e denominam-se precisamente opiniões filosóficas as que dizem respeito aos objetos próprios da filosofia, quer dizer, Deus, a natureza, o espírito. Então, eu coleciono, como aqui na minha mesa, todas as falas, todos os escritos que falaram sobre Deus, ou sobre a natureza, ou sobre a metafísica. Tudo isso tem a chancela de filosofia, eu vou pondo um do lado do outro. Essas opiniões, né? Porque são opiniões. A palavra opinião ela vem do grego doxa. Né? E doxa
é o contrário da verdade. Na verdade, a doxa, depois vocês vão ver isso com Platão. A doxa, ela tem uma espécie de pequeno toque, pequena parcela com a verdade. A doxa é meã entre o ser e o nada, né? Então ela tem alguma coisa que pode ser verdadeira, porque ela fala sobre algo, mas ela tem também um certo contato com o nada, com aquilo que não é, aquilo que não sabe. Ela não é a total ignorância. Em Platão, a total ignorância é a imagem, né? A mímese. A mímese não sabe o que é, não sabe sobre o que fala. Mas a doxa, a opinião, ela não é filosofia. Ela não é. Da opinião não se faz ciência. A opinião, a doxa, é o contrário da episteme, é o contrário da letéia, da verdade. Né? Então, doxa é o que se põe do outro lado. Pode até ter uma opinião verdadeira, mas ela é verdadeira por acaso, né? Porque ela não tem um movimento imanente, interno, essencial, que faz com que ela seja verdadeira. Então, ele diz assim, uma história que coleciona externamente os temas e não internamente o conceito, ela diz assim, uma história assim redigida, que não passe de uma pura enumeração de opiniões, não constitui senão um objeto inútil, de inútil curiosidade, ou quando muito de investigação erudita, uma vez que a erudição consiste em saber quantidade de coisas inúteis, desprovidas de interesse intrínseco, a não ser o interesse de serem conhecidas. Então, é a crítica à erudição que eu falei para vocês que ele ia avançar. A erudição, a mera erudição, é exatamente esse conjunto de coisas, uma coleção de coisas que só tem a função de serem curiosas. Só porque, olha que interessante. Eu falei para vocês, né, que eu tenho um professor que vocês vão conhecer, ele fala que cada sistema filosófico é uma literatura fantástica, porque cria um mundo, cria um modo de explicitar esse mundo, cria todo um jogo interno. E olha que curioso, esse filósofo disse isso, olha que curioso, aquele outro filósofo disse aquilo, legal, né, louco, né, esse papo de boteco, né, nossa, que louco, achei massa, tal. Mas depois você vai trabalhar, sai do boteco, acabou, a erudição ela é vazia. E ele vai dizer mais ainda, a erudição ela esvazia a própria questão da filosofia, aquilo que eu falei para vocês na aula, quando eu fiz o desenho geral do texto, é a vanidade, a vacuidade, que é também uma vaidade, simplesmente, que é vã, né? É uma coisa vã, que não tem nenhuma função. Mas a filosofia, ele diz, não contém nenhuma opinião. Porque não existem opiniões filosóficas. Ele vai dizer assim, a filosofia é a ciência objetiva da verdade. E a ciência da necessidade é conhecer por conceito, não é opinar nem deduzir uma opinião da outra. Então, filosofia não é algo que você junta a partir do exterior, a partir dos conteúdos. Não, é pensar por conceito. E ao pensar por conceito, eu tenho por fundo a verdade, nunca uma opinião. E aí ele vai dizer mais, ora, o oposto da opinião é necessariamente a verdade. E diante da verdade, empalidece a opinião. E aí ele vai falar contra a subjetividade, essa subjetividade em que uma opinião subjetiva se põe diante da outra opinião subjetiva nesse sentido, ele diz assim, dessa maneira o subjetivo torna-se a medida de valor, isto é, uma opinião individual, cada qual é capaz de formar. Tal convicção individual não é, portanto, mais do que opinião, a qual assim se converte na mais alta finalidade para os homens. Então, esse individualismo também, eu tenho as minhas ideias, as minhas opiniões, tá, mas, tá, pô, Joia, você tem a sua opinião, eu tenho a minha, né? Ok, cada um vai para o seu lado, beleza. Né? Assim, não é isso. Isso não é filosofia. Né? Na filosofia, ela é um pensamento conceitual rigoroso, portanto científico, que vai elaborar, claro, as filosofias elas são contraditórias entre si, depois eu vou explicar isso, mas elas não são opiniões, elas não são mera valoração subjetiva, tá? Enfim, elas têm uma relação com a objetividade, ou seja, ela vai dizer assim, existem, porém, diferenças entre a convicção baseada em estudos subjetivos, isto é, sentimentos, aspirações, intuições, tudo que é do sujeito, e a convicção que brota do pensamento e da compreensão do conceito e da natureza do objeto. No primeiro caso, a convicção não passa de mera opinião. Então, aquilo que se mistura com devaneios, sonhos, fantasias, tudo isso que vem do corpo, imagético, tal, do indivíduo. Filosofia é pensar racionalmente e rigorosamente. E aí ele vai falar mais aqui embaixo, essas características individuais são para mim algo de estranho, e não
põe em livre atividade a minha razão pensante, que permanece ausente. É matéria histórica, exterior, conglobada de coisas vãs. O contentar-se com coisas vãs não é mais do que vaidade subjetiva. Isso aí é... Ou seja, se vocês quiserem de outro modo, quando vem um autor e diz, mas essa ideia é minha, genuinamente minha, eu fui criador, ele fala, ok, o que você ganha com isso, além da vaidade de ter criado sozinho? Porque se a verdade foi criada por mim ou por outro, não interessa que ela seja a verdade, que ela seja rigorosamente bem concebida, ou interessa que você crie qualquer coisa que porque você criou ela seja melhor. Ele vai falar isso também na fenomenologia do espírito em relação a esse modo moderno de concepção de uma subjetividade que se põe a si mesmo como motor, né, do pensamento. Tudo bem aí, galera? Assim, tá indo? Sim. E aí ele vai para essa parte A, né? A parte A da parte A, tá? Agora a parte B. A prova da vaidade do conhecimento filosófico tirada da história da filosofia. E aí vai dizer assim, na verdade, a erudição e a vaidade, elas são mais perigosas ainda, não é só porque isso é subjetivo e é vão. Aquilo que é vão, aquilo que é em vão, vanitas, né? Aquilo que é em vão, tem também o perigo de transformar a filosofia em algo inútil, esvaziar a própria filosofia. Ele vai dizer exatamente isso. Perante tantas opiniões multiformes e sistemas filosóficos tão variados, encontramos-nos perplexos antes de decidir a qual nós devemos encostar. Verificamos que, no que diz respeito às grandes questões para as quais não nos sentimos atraídos e para as quais esperamos a resposta da filosofia, erraram também os maiores espíritos, razão pela qual foram refutados por outros. E se isso ocorreu a gênios altíssimos, como poderei eu, na minha pequenez, encontrar o justo caminho? Você sabe que isso aqui é exatamente a argumentação de Descartes. Lá onde todo mundo errou, por que eu, pobre de mim, ia acertar, né? Mas, embora se admita que a filosofia deve ser verdadeira ciência e que a filosofia deve certamente ser verdadeira, surge o problema de saber qual a filosofia é a verdadeira e como se há de reconhecer por tal. Cada uma assevera ser ela verdadeira, todas levam em si o sinal e critérios que devem revelar a verdade. Por conseguinte, o pensamento sóbrio e ponderado forçosamente há de hesitar em decidir-se. Então, põe-se um outro problema, os sistemas de filosofia. Então tá, se não existem opiniões filosóficas e se a filosofia é voltada para a verdade, eu tenho N sistemas. Como é que eu sei qual deles é verdadeiro? E se eles se refutaram uns aos outros. E nesse refutar-se dos sistemas, e ele está falando isso porque vocês vão ouvir isso de vários professores, tá? Não estou fazendo nenhuma crítica hegeliana a nenhum professor, mas enfim, vários professores falam assim, mas isso aí já é ultrapassado, isso aí já foi resolvido por um outro filósofo, isso aí não sei quem já disse que não é assim, isso aí já foi refutado. Para Hegel, esse modo de refutação que passa por cima transforma a filosofia num campo de mortos. E aí ele diz aqui, as multiformes filosofias entre si antagônicas que se contradizem e se refutam continuamente. Esse fato inegável induz naturalmente a aplicar a filosofia às palavras de Cristo. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos e segue-me. Essa ideia de um Messias, né? Mas aqui Cristo, tá? Porque o que o Cristo faz? Exatamente a ideia de Messias e o que é a ideia do messianismo? Você começa de novo. Então, eu que está dizendo assim, então, se você fizer isso com a filosofia, é como se você estivesse inaugurando um novo tempo. E você faz isso. E aí ele diz assim: a história da filosofia, no seu conjunto, outra coisa não seria senão um campo de batalha coberto somente dos ossos dos mortos. Um reino não só de indivíduos mortos, fisicamente finados, mas também de sistemas refutados e, por conseguinte, espiritualmente finados, cada um dos quais matou e sepultou o precedente. Em vez de segue-me, seria o caso de dizer segue-te a ti próprio, ou seja, apega-te à tua própria convicção, aferra-te à tua própria opinião. Para que adotar outras? Se todas elas se equivalem, porque todas elas vão ser vãs, né? Você desespera, né? O desespero do saber. Porque, lá onde tanta gente acertou, errou, eu vou errar também, e eu sou só o idiota do futuro, porque, né, todas as ciências foram refutadas, e todas as questões elas são refutadas pelo próximo filósofo que virá. Então, a diversidade da filosofia faz com que sobre diante de nós um grande campo de mortos, e a história da filosofia pensada desse modo
ela não é filosófica, ela é vã, inútil, e mais, ela é realmente um convite a um pensa o que você quiser, faz o que você quiser, uma subjetividade exacerbada. Nesse sentido, sem nenhuma objetividade. Eu tenho uma ideia, você tem a sua, tanto faz, porque também a gente nunca vai chegar a nenhum acordo mesmo, deixa como tá, né? E ele vai dizer, então existem vários sistemas, sim, os sistemas se refutam, sim, exatamente por quê? Porque o conceito interno dessas ciências, ele é intrinsecamente histórico, então eu tenho que pensar essa refutação como interna à própria filosofia, não é como a biologia, ele já falou, em que um sistema se soma ao outro, não soma um sistema ao outro, porque eles se refutam, e ele vai dizer, não há contestação relativa ao fato da diversidade das filosofias, mas a verdade é una e o instinto da razão mantém invencível esse sentimento e essa fé. Se assim é, só uma filosofia pode ser verdadeira, mas uma vez que na realidade as filosofias são diversas, daí se deduz que as restantes são errôneas. Sucede, porém, que cada uma, por seu turno, assevera sustentar a prova de ser ela verdadeira. Então, esse é um problema que a gente vai ver ser depois colocado em outra roupagem mais contemporânea pelo Oswaldo Porchat Pereira, no texto dele, O Conflito das Filosofias. Eu tenho N sistemas que explicam a física, os problemas contemporâneos. Como é que eu sei qual deles é melhor? Como é que eu sei escolher a um deles, né? E ele vai colocar essa questão, não de um ponto de vista hegeliano, de um ponto de vista contemporâneo. Se nós demos ao trabalho de examinar mais atentamente as reflexões expostas, podemos opor-lhes que, por mais diversas que sejam as filosofias, uma coisa tem sempre em comum: o serem filosofias. E o que é serem filosofias? Pensar rigorosamente por conceito. Por conseguinte, quem tiver estudado e compreendido uma filosofia, contanto que seja filosofia, por isso mesmo compreendeu a filosofia. Então, essa ideia de que em cada parte se encontra, no certo sentido, uma espécie de relação com o todo. Então, eu não estou procurando as filosofias, mas a filosofia em cada uma dessas filosofias. E aí ele diz, temos de mostrar que essa multiplicidade de tantas filosofias não só prejudica a verdadeira, isto é, a possibilidade da filosofia, não só não prejudica, mas que ela é absolutamente necessária para a ciência da filosofia e ele é essencial. Exatamente essa contradição é o que move a filosofia. E aí ele vai dizer aqui mais embaixo, os fatos constitutivos dessa história não são aventuras, do mesmo modo que a história do mundo não é uma história romanesca, não é uma coleção de fatos contingentes, de viagens de cavaleiros errantes que se batem ao acaso e gastam as energias sem deixar rastro de sua atividade. Nem a história da filosofia foi escogitada arbitrariamente por indivíduos singulares de maneira diferentes umas das outras, mas há um nexo essencial no movimento do espírito pensante, onde domina a razão. De uma filosofia a outra, há um nexo conceitual que une o pensamento filosófico, se é filosofia. Daí vai toda uma ideia, e aí a gente vai para a segunda parte na aula que vem, de história da filosofia, percebem? Essa história da filosofia, em cada parte da filosofia está o todo da filosofia. Por quê? Porque em cada parte da filosofia, em cada sistema da filosofia, eu percebo internamente o movimento do conceito vindo a ser, do conceito tornando-se atual, do conceito desdobrando-se, da consciência tornando-se consciência de si, em todos esses momentos da filosofia. E em todos esses momentos da filosofia, apesar de se negarem, há um nexo, que é exatamente o que ele vai explicar no na próxima parte do texto. Como há um nexo entre coisas que parecem, aparentemente, olhando de fora, antagônicas e separadas e irreconciliáveis. Elas não são irreconciliáveis. Elas são. Isso depende do modo como você expõe essas partes de um todo. Tá? Em cada uma dessas partes, de alguma forma, está o todo. Nesse sentido, voltando para o nosso método aqui, é que eu posso pensar que um curso de História da Filosofia pode começar em Kant, pode começar em Descartes, pode começar em Platão, pode começar em Aristóteles, pode começar em Heidegger, pode começar em qualquer lugar. Isso é bom entender porque vários professores da filosofia aqui do nosso departamento também pensam assim. Então você vai chegar num curso de filosofia moderna e vai falar, mas professor, você só vai estudar Descartes? Tem professor que estuda uma meditação metafísica. Sim, mas não é filosofia moderna?
Em cada parte da filosofia moderna está um movimento do todo da filosofia moderna. É uma forma de pensar a história da filosofia, que é interna ao próprio desdobramento do texto. E, portanto, não é algo que eu precise de muitas partes para mostrar externamente como isso se desenvolve. Há outros professores que vão pensar de outro modo, que vão exatamente colocar um sistema do lado do outro. Entendendo um pouco a escolha de cada um desses movimentos, vocês vão entender por que não dá para cobrar do professor, é um professor, mas o outro fez de outro jeito. Sim, ele fez de outro jeito, porque ele tem outra concepção de filosofia. E isso que eu, voltando aqui ao nosso departamento, é muito legal, porque no departamento de filosofia nós temos inúmeras concepções, inúmeras escolas de se pensar. Não só a história da filosofia, mas a própria escrita filosófica. Isso é muito rico, tá? Porque vocês podem escolher, né? E essa escolha é uma escolha, não é uma escolha fácil, não é uma escolha de supermercado, assim, gostei mais desse, gostei desse professor, ele é fofo, esse professor é bravo. Não, é uma escolha que vai implicar o que vocês acham que é filosofia, o que vocês sentem que é filosofia, o como vocês se põem diante da filosofia, do todo da filosofia. Isso é um compromisso intelectual, uma posição intelectual fundamental, percebe? Isso vocês vão levar para a vida. Quando vocês estiverem numa sala de aula, o que você ensina, né? Tudo bem, tem o currículo, mas o currículo é só uma base geral, né? Sim. Se eu vou ensinar, fazer um PowerPoint com um monte de cabeça de filósofo, eu estou usando uma concepção de filosofia. Se eu vou pegar um texto e ler com os alunos, aprofundando algumas questões, eu estou em uma outra concepção de filosofia, percebe? E acho que isso é muito importante. Nenhuma das concepções é errada. Quer dizer, eu, claro, tenho a minha posição. Desde que você se comprometa até o fim com isso que você escolheu. Né? Escolheu no sentido forte, não é escolheu como opinião subjetiva. Você escolheu porque você se põe no mundo desse modo, né? Diante da filosofia desse modo. Então, essa é uma questão que eu acho muito importante para vocês pensarem, né? A partir desse questionamento da filosofia. A segunda parte do texto, que eu não vou querer entrar agora, porque ela é um pouco cabeluda, é exatamente a exposição disso que está colocado aí nessa parte. O como as filosofias contraditórias vêm a ser a mesma. E como a consciência toma consciência de si, extrinsecando-se no tempo histórico. Então, é exatamente o desenho, a exposição dessa ciência da filosofia que ele vai fazer nessa segunda parte do texto. Né? Que eu acho que é bem importante, por isso que eu quero pegar com vocês bem esmiuçado. O próximo fórum vai ser sobre Hegel, tá? E vai ser sobre essa primeira parte. Tá? Então, vocês têm alguma questão, várias questões, infinitas questões? Não? Silêncio. Nenhuma questão, gente? Vocês estão assim? Diga. Hegel ele faz um contraponto a Kant ou não? E lendo os dois textos, aí eu identifico como os dois construindo o pensamento no sentido de ser um acúmulo, né? De uma geração e passando para outra. É isso mesmo ou eles são complementares ou um contrapõe o outro? Então, eu posso falar do ponto de vista do Hegel. Eles são complementares a um modo dialético, porque o Hegel vai negar exatamente alguns elementos do texto kantiano. Por exemplo, Kant deixa, vamos dizer assim, esse elemento do que estamos em processo de esclarecimento, no texto, resposta à pergunta que é esclarecimento, mas ele não explica, por exemplo, um pouco essa segunda parte do texto do Hegel. O que está em desenvolvimento? O que está se esclarecendo? Enfim, o que se desenvolve? Então, é como se Kant tivesse colocado o problema, mas não tivesse levado esse problema adiante. É um pouco o que o Habermas vai dizer, eu li com vocês na aula passada, que Hegel é o filósofo da modernidade nesse sentido, porque é o filósofo que vai pensar a historicidade como imanente ao próprio pensamento. Mas isso, de algum modo, já está como problema para Kant, só que Kant não põe esse problema no centro. Então, num certo sentido, Hegel vai negar alguma coisa do sistema kantiano, essa consciência que é imediata a si mesmo, para tentar pôr uma outra questão. Então, é um pouco esse desenho.
Eles estão implicados? Sim, sim. Hegel, provavelmente leitor de Kant. Sim, ele faz uma crítica, então, enfim. Então, é exatamente esse desenho. Sem Kant, não tem Hegel, porque eu tenho que, de algum modo, negar algo daquele texto, daquele sistema, para carregá-lo para uma outra dimensão. Então, nesse sentido, sim, Hegel e Kant, e depois a gente vai ler o Nietzsche, que vai fazer aí um balanço, uma crítica ao sistema hegeliano, mas depois vocês vão ler Adorno. O Adorno, por que eu pus esse texto do Adorno também? Primeiro porque eu acho um texto bem legal, tal, e bem atual, embora seja um texto dos anos 60, é de 69, eu acho 68, talvez. Ele morreu em 69. Mas esse texto do Adorno, ele vai fazer mediações com os textos de Kant e com os textos de Hegel, tentando exatamente pensar elementos que esses autores colocaram que estão ou não estão movendo-se na direção do pensamento contemporâneo do problema da noção de progresso. Que, num certo sentido, nenhum deles usou a palavra, nem Kant, nem Hegel, mas é uma noção progressiva, né, da consciência. Né? Não é. A gente vai ver isso no Nietzsche. O Nietzsche vai falar por que o tempo não pode ser em círculo? O tempo grego é em círculo. Porque o tempo da modernidade é um tempo do progresso, da progressão, ou da regressão, se vocês quiserem pensar com Rousseau. Mas a regressão também é progressiva, né, no certo sentido. Né? Você tem algo que vai para algum lugar, não é um ciclo. Depois o Nietzsche, nos exercícios do eterno retorno, fala, né, você tem que pensar o tempo como um eterno retorno, o tempo como um circular. Né? Ou seja, não estamos indo para lugar nenhum, nem para o melhor, nem para o pior. É uma outra concepção de história. E Nietzsche retoma dos antigos, retoma da antiguidade, talvez para criticar exatamente o desenho da história da modernidade. Aí os críticos de Hegel, os comentadores de Hegel, nadam de braçada, tem um monte de coisa escrita sobre isso. O que significa a retomada de um tempo cíclico do eterno retorno em Nietzsche? O eterno retorno em Nietzsche é um tema enorme, mas está nessa dimensão. Aqui não, tanto em Hegel quanto em Kant, a história tem um horizonte teleológico, ela vai para algum lugar, né? Ela tem uma meta, enfim. Então ela vai para algum sentido. Isso está no texto Resposta à Pergunta, o que é esclarecimento, a natureza por trás do duro invólucro da história cotidiana, ela leva a espécie para algum lugar. A mesma coisa em ideias de uma história do ponto de vista cosmopolita. Essa história do ponto de vista cosmopolita, não do ponto de vista dos lugares específicos, ela está indo para algum lugar. Ela está construindo alguma coisa. Isso também é um modo de pensar. E o Adorno vai fazer o quê no texto que a gente vai ler do Progresso? Ele vai ver todas as críticas a essa noção, que é uma noção positivista, né? A nossa bandeira não deixa de negar, e como isso também foi tornado vazio, porque o progresso, simplesmente como um acúmulo de mais um, mais um, mais um, mais um, é destruição sem fim, né? Porque para onde nós estamos indo? Nós, na nossa era, nós estamos indo pro buraco, porque não adianta, eu vou dominando mais a natureza e vou progredindo para onde, né? Então, essa questão de uma instrumentalização do progresso. Né? Então, a gente destrói todas as florestas, a gente transforma todos os campos em campos agrícolas e tudo em cidade, isso é progresso, 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 para onde, né? Então, um pouco essas dimensões que o Adorno tenta retomar, e ele tenta retomar exatamente a necessidade de se pensar o progresso como esse elemento dialético, que nega alguma coisa de um processo anterior para pôr algo no próximo passo. E se você perde essa dimensão, ele tentando salvar, vamos dizer assim, uma certa noção de progresso, também nós ficamos presos a uma falta de normatividade para pensar as dimensões da nossa sociedade, né? A gente cai na real política, né? Não, mas politicamente é assim mesmo, né? A gente vai destruir tudo, mas politicamente é assim mesmo. Eu preciso dar dinheiro para os agricultores, eu preciso que o Brasil cresça, sei lá, estou pegando um exemplo aqui do Brasil. Então, o que ele vai tentar recuperar, Adorno, é exatamente essa dimensão que está em Kant e Hegel, os elementos, vamos dizer, emancipatórios que ainda estão ali. Apesar de todo o desvio também, porque a noção de progresso ela é muito criticada, né? Como uma espécie de mito também, é um mito iluminista, claro que é. É uma mitologia iluminista, é quase como uma laicização do tempo cristão, né? Então, não virá o Messias, mas virá o tempo melhor, virá, sei lá, a revolução, virá alguma coisa no horizonte, né?
é um tempo messiânico, né, como vai dizer o Walter Benjamin, né, o tempo messiânico é um tempo que se abre para um outro, né, que se abre para algo completamente novo. E esse tempo messiânico é um tempo cristão, né, judaico-cristão, né, judaico-cristão. Então, enfim, e aí tem várias dimensões, tal, né, enfim, dessa noção do que é um tempo que aponta para uma dimensão para além dele. Então, como resgatar esses elementos? É um pouco o que o texto do Adorno vai colocar. E voltando aqui, então, gente, que já está quase dando aí a hora de eu fechar a gravação. Aliás, as gravações estão todas certinhas e depois eu vou falar com o Yuri que a gente vai disponibilizar, então, todas as aulas dessa primeira parte, tá? Para vocês lerem. Tá? É mais ou menos igual, tá? Algumas coisinhas, claro, alguns exemplos mudam, mas é praticamente a mesma coisa. E amanhã, então, volto a convidar vocês, já que eu falei novamente do texto do Progresso, do Adorno, para a palestra do Fábio e do Everaldo. O Fábio vai falar exatamente dessa noção de utopia, que é uma noção que está aí colada à noção de progresso, né? A noção de utopia é a noção de que você pode produzir uma sociedade, a noção da utopia do Thomas More. Você pode produzir uma sociedade artificialmente, ou seja, como construção humana, que é racionalmente o mais perfeita possível, uma espécie de construção racional que se autoproduz, uma racionalidade que vai se burilando até produzir essa sociedade em que tudo funciona de uma maneira exemplar. Muito embora, é claro, a utopia também tem várias leituras, mas a utopia ela implica uma noção de progresso, né? Uma noção de um melhor, né? De uma história melhor. Então, a solução de utopia, tal como ela aparece em Marx e em Adorno. Então, e todas as críticas também à noção de utopia, tá? Né? Assim, por exemplo, Brasília é uma utopia, né? Então, nós temos aí uma utopia, como diz o Nicolas Baer, né? O fracasso mais bem projetado de todos os tempos, né? Ele pega um pouco a frase da Clarice Lispector, né? Então, também tem todas essas dimensões, né? Do projetivo, né? De uma dimensão do homem, da ação do homem e do projetivo que está implicado na noção de progresso e na noção de utopia, que a gente vai discutir, e também se a gente tira do horizonte a noção de utopia, o que acontece, né? Em que patamar a gente fica. Então, essas questões que vão ser colocadas amanhã, tá? Então, volto a convidar vocês para amanhã. Alguma questão, gente? Sexta-feira, então, eu abro o fórum, tá? Tem o vídeo do Hegel ali, que eu acho que se vocês retomarem, ajuda, porque vai falar um pouco dessas várias dimensões da história, né? Diga? Para amanhã? Não, para sexta-feira. Não, você falou na quarta-feira. O... Não, você falou que vai ser continuado amanhã. Não, amanhã é a palestra do ciclo de palestras. Eu vou colocar aqui para vocês, espera aí. Que vai continuar, na verdade, né? Eu estou puxando porque eu sei que ele vai falar sobre isso, tá? Mas é sobre a noção de utopia. Deixa eu pegar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Que é a live, tá no Instagram também, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Tá também no Instagram da. Aí eu coloquei o Instagram da Atlética, tá? E deixa eu pegar aqui o outro. Aqui. Tento copiar a imagem, mas não sei se dá certo, tá? Que depois eu mando lá para vocês também no. Cola aí a imagem, gente. Não vai. Que eu queria colar a imagem. Copiar a imagem. Da colar. Não cola. Tá. Então, esse daí, se vocês entrarem no Instagram, vocês vão ver exatamente essa palestra. Tá no Facebook da Filosofia também. E eu vou mandar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo copiar esse daqui. Não sei por que não consegue copiar. Será que se eu baixar, eu copio? Não, né? Que é exatamente.
aqui também não consegui. Mas você Vocês compartilhou no WhatsApp, né, também? compartilhei, é. Deixa eu ver se eu vim aqui, assim. Tem um que tá rindo e o Fábio tá com uma cara brava. O Fábio, acho que vocês conheceram. Ah, yes! Quem conseguiu? É esse aí que tá no YouTube do ICH. Então, o Fábio é esse que tá em cima, tá escrito, né? E o de baixo é o Everaldo, são os professores da geografia e da filosofia. O Fábio vai falar da noção de utopia, como o projeto se chama Utopia e Território, um vai falar da noção de utopia, que é uma noção filosófica, e o Everaldo vai falar da noção de território, que é uma noção de pertencimento, de comunidade. E eu falei para vocês no começo, volto a falar aqui, o Everaldo trabalha com a América Latina. Então vai ser muito interessante, porque é uma noção de utopia que foi criada, na verdade, ela surge, né, com o Thomas More, em atrito aos textos de viajantes para a América. E aí, se você constrói toda essa noção europeia, né, de utopia e território, pensando essa territorialidade que está para além da própria Europa. Então, acho que vai ser um debate muito legal. Vai ser amanhã, então, às 19 horas, no canal do ICH, tá? No YouTube. Então, isso. Já dá para ativar o lembrete não sei fazer isso. Hein? Aliás, à tarde tem uma outra palestra também, que também é do Departamento de Filosofia, tá? Que é com um outro professor do Departamento de Filosofia que chama Felipe Lacour. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver as duas palestras, uma à tarde e uma à noite. Acabou calhando de ficar no mesmo dia, né? Porque a gente está com muita dificuldade de comunicação também nessa época. E, nesse caso, na palestra do PIBID, a gente tem esses convidados externos, né? Externos ao fio. E é muito difícil mudar a data, né, gente? Então, mas calhou de ficarem as duas. Mas dá para ver as duas, porque elas não estão no mesmo horário, se vocês quiserem. Se vocês entrarem lá, o Departamento de Filosofia é assim mesmo, tá, gente? É o departamento que mais faz evento, né? Como diz o Alex, e o evento levou, né? Porque tem 1000 eventos. Faz semana de filosofia, semana de palestra, mini curso. Tem dia, na época do presencial, tinha dia que tinha 2 mini cursos ao mesmo tempo, assim. Então, é um departamento realmente, porque tem muito professor, né? Então, tem muitas dimensões também, assim, né? Então, eu estou aqui nessa dimensão que é do PIBID, que é de ensino de filosofia, que é de filosofia política, aí tem o pessoal falando de lógica, então são muitas dimensões do departamento de filosofia. E aí vocês vão pirar de tanta coisa. Tem grupo de estudos, tem um monte de coisa acontecendo, tá? Então, vão se inteirando aí. A Atlética é um bom lugar para se inteirar, tá? Sim. E a Atlética do departamento, né? Acho que vocês viram, né? Os meninos falaram um pouco da Atlética. Eu mostrei para vocês a minha faixa da Atlética, eu mostrei só caneca, peraí. Olha, tem uma faixa que é para carregar a caneca, e está escrito Vodkante, Schopenhauer, Agosvinho e Socorotes. Socorotes, ó. Filha, me dá notícias e aí? Ih, acho que alguém abriu. Isso aqui vocês compram, aquelas canecas pagando. Vocês podem comprar. Ah, tá bom, então. Você não me avisou, minha filha. Fiquei preocupada. Tudo bem. Aí vocês podem comprar na lojinha. Mas fiquem, eu estou brincando aqui com coisa atlética, mas é importante vocês ficarem próximos, tá? No outro semestre, tinha o monitor que era da Atlética, sempre tentava também fazer esse Atlética e o Cafio, porque é um modo como a gente tem agora de estar em contato. Tudo que eu tenho para divulgar, eu mando para o Cafio, inclusive edital, todas essas coisas, sabe? Então é bom ficar atento mesmo, tá? Gente, vou parar de gravar, já gravei até o Socorote aqui.